Vamos falar sobre liturgia e também abusos litúrgicos? Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, algumas curiosidades e muita informação sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito no canal Rosa Mística Pinhal, se inscreva agora e fique por dentro de tudo que ocorre aqui na Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso Facebook, facebook.com/Rosa Mística Pinhal, que você pode também acompanhar tudo o que acontece aqui também pelo Facebook. E temos o nosso WhatsApp, que é o 3651-3046. Mande as suas dúvidas, suas críticas, sugestões, enfim, aquilo que você quer que nós falemos aqui no programa. E também é um canal direto com você e a secretaria aqui da paróquia, tá bom? Inclusive, o nosso tema de hoje foi enviado pelo WhatsApp, que nós falaremos um pouco aqui. Tá? E vamos falar sobre liturgia e um pouco sobre abusos litúrgicos, né? Foi nos enviado assim para a gente falar um pouco sobre os abusos litúrgicos que ocorrem na igreja durante a Santa Missa. Só que para a gente falar um pouco sobre abuso litúrgico, nós temos que entender um pouco, primeiramente, o que é liturgia. Muita gente escuta essa palavra, liturgia eucarística, liturgia das horas, liturgia da palavra, mas o povo às vezes não sabe o que significa a palavra liturgia. E para isso, nós vamos recorrer ao nosso velho e conhecido Catecismo da Igreja Católica, que vai nos falar no parágrafo 1069 o que significa a palavra liturgia. A palavra liturgia significa originalmente obra pública, serviço da parte do povo e em favor do povo. Na tradição cristã, ela quer significar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, a obra de nossa redenção. E segue dizendo que a palavra liturgia no Novo Testamento é empregada para designar não somente a celebração do culto divino, mas também o anúncio do Evangelho e a caridade em ato. Em todas essas situações, trata-se do serviço de Deus e dos homens. Na celebração litúrgica, a Igreja é serva, a imagem do seu Senhor, o único liturgo, participando de seu sacerdócio profético e régio. Tá? E segue então dizendo um parágrafo da Sacrosanto Concilium, né, do Concílio Vaticano II, que diz o seguinte: com razão, portanto, a liturgia é tida como o exercício do munus sacerdotal de Jesus Cristo, no qual, mediante sinais sensíveis, é significada e de modo peculiar a cada sinal realizada a santificação do homem, e é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Disto se segue que toda a celebração litúrgica, como obra de Cristo, sacerdote e de seu corpo, que é a Igreja, é ação sagrada por excelência, cuja eficácia no mesmo título e grau não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Eu li muita coisa aqui justamente para chegar nesse finalzinho aqui que é muito importante para nós entendemos que a liturgia, a celebração litúrgica, é uma ação sagrada por excelência. Então, tudo que nós fazemos de liturgia, tudo aquilo que nós colocamos a serviço de Deus na igreja que nós celebramos, é a liturgia. A Santa Missa é a liturgia por excelência, não é?
Os sacramentos, quando são realizados, também são liturgia, né? O batismo, o sacramento do matrimônio, né? Enfim, tudo isso é liturgia, porque é pautado o seu ritmo e o seu rito, tá? Então, o que é um abuso litúrgico? Um abuso litúrgico é tudo aquilo que está fora desse ritmo, que está fora desse rito. Veja bem, a Santa Missa que nós conhecemos hoje, a forma como nós celebramos a Santa Missa, com seus ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, né? Essa sequência de atos que acontecem durante a Santa Missa não é por acaso. Não foi o Papa que sentou um dia lá, acho que a missa vai começar com o nome do Pai, depois vem o Glória, vamos ver, depois a primeira leitura, a segunda leitura, vamos colocar a comunhão no final, né? Vamos colocar a comunhão no final. Não foi assim que funciona, não foi o Papa que definiu essa sequência da Santa Missa. Gente, isso vem desde o tempo dos apóstolos, quando eles celebravam nas catacumbas, não é? Eu já falei isso muitas vezes aqui, mas é sempre bom lembrar que a Igreja Católica ela é pautada pela tradição, pelo magistério e pela palavra de Deus, tá? É o tripé que sustenta a Igreja, não é? Sem esse tripé, se faltar alguma coisinha, cai. Um tripé com duas pernas não existe, senão ele vai cair. Então, se faltar uma dessas coisas, não rola, tá? Então, a tradição, que é um dos pés desse tripé, justamente nos pauta como nós vamos celebrar a Santa Missa. E isso vem desde o tempo dos apóstolos, desde o tempo que Jesus enviou os apóstolos em missão, quando Jesus subiu aos céus, e de pregar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os, não é? E nisso os apóstolos então se espalharam e começaram então a pregar e começaram também a celebrar o santo sacrifício da missa, porque Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim". Então, para nós entendermos que essa sequência litúrgica da Santa Missa não é por acaso. Então, tudo que nós fazemos fora disso, né, foge da liturgia. E é isso, então, vem os abusos litúrgicos. E o que são necessariamente, então, os abusos litúrgicos? Abusos litúrgicos é quando a gente, por exemplo, usa de artifícios não necessários para que nós possamos ter uma emoção, por exemplo, durante a Santa Missa, para que nós possamos, por exemplo, tentar meditar melhor a Santa Missa. Veja que a Santa Missa, ela por si só já é meditativa, não é? Nós celebramos ali o banquete eucarístico, e nesse banquete eucarístico nós observamos, meditamos, né, ali sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Um sacrifício que hoje é incruento, né? Nós aqui atualizamos o sacrifício de Cristo na cruz de forma incruenta, diferentemente de quando Jesus foi crucificado, que foi de forma cruenta, né? Foi de forma cruel. Hoje o sacrifício é incruel. E a missa, então, por ser já auto-meditativa, não necessita de artifícios exteriores para que nós possamos meditar melhor esse mistério de Cristo. Muitos são os abusos que nós podemos observar. É difícil a gente elencar aqui abuso litúrgico. É mais fácil nós entendermos o que é a liturgia e como nós vivermos a liturgia do que nós propriamente dizermos que isso ou aquilo é um abuso litúrgico, porque o nosso próprio coração vai dizer que aquilo é errado. E isso parte muitas vezes do próprio sacerdote que celebra a Santa Missa, não é? E o que nós podemos fazer quando um sacerdote comete abusos litúrgicos? Podemos rezar por ele, podemos rezar pelo nosso sacerdote, não só pelo sacerdote que comete talvez um abuso litúrgico, mas para todos os nossos sacerdotes, né? De modo particular os nossos párocos,
né, aqueles que estão sempre perto de nós, rezar sempre para que o seu sacerdócio possa ser santo, um sacerdócio que possa estar de acordo com aquilo que a Igreja pede, de acordo com aquilo que as nossas necessidades precisam ser atendidas, tá? Então aqui eu não vou elencar muita coisa sobre abuso litúrgico, né, sobre aquilo que pode ser errado dentro da Santa Missa, mas justamente para que nós possamos entender o que é a liturgia, para que nós possamos viver a liturgia com uma clareza de espírito, que nós possamos alcançar aquilo que nós precisamos meditar. Nós enxergarmos principalmente esse sacrifício de Jesus, que hoje é atualizado, e que nós possamos comungar em estado de graça, não é? Que nós possamos estar comungando Jesus de uma maneira preciosa para nós. Tá joia? Então, só lembrando, a liturgia é tudo aquilo que é celebrado e que se faz referência à sacralidade de Jesus. Tudo aquilo que é celebrado de forma sagrada, isso é liturgia. O que não faz parte da liturgia, o que não faz parte dessa sacralidade, pode ser considerado um abuso litúrgico. E como nós observamos abusos, né, gente? Basta a gente ver, talvez assim, vamos colocar um exemplo prático aqui de abuso litúrgico, tá? Por exemplo, na Bahia, né? Na Bahia, a Bahia é uma terra, sim, que tem uma enculturação muito forte, né? Sobretudo com o candomblé. Então, quando nós vemos padres que às vezes misturam o candomblé com a Santa Missa, isso é um abuso litúrgico, não é? Temos um exemplo aí de uns tempos, faz muito tempo que aconteceu isso, né? Mas foi um caso forte na Igreja do Brasil, né? Que um padre ele celebrou a Santa Missa com roupas do candomblé, vestido de baiana, enfim, foi uma coisa assim muito difícil da gente olhar, da gente acreditar que isso estava acontecendo, dele celebrar o santo sacrifício da missa fantasiado, né? Vamos falar a verdade, que ele ficou fantasiado ali com as roupas do candomblé, fazendo danças do candomblé em cima do altar. Isso é um abuso litúrgico. Então, da gente observar tudo isso, a gente colocar isso em prática, né? Vamos nos concentrar naquilo que é mais importante para nós. Tanto nós, leigos, que participamos da missa, quanto os padres que celebram a Santa Missa. Nos atermos em Jesus Eucarístico, que é o centro da nossa missa, né? Vamos nos ater em Jesus ressuscitado, que é o centro da nossa fé e tudo aquilo que concerne a nossa realidade, tá? Então, a você que esteve conosco aqui nesse programa de hoje, meu muito obrigado por participar e, com certeza, é você que faz o nosso programa, né? Esse tema de hoje foi uma sugestão enviada para falar um pouco sobre abuso litúrgico. Então, se você também tem alguma sugestão, né, mande para nós pelo 3651 3046 para que nós possamos fazer um programa especial para você que nos assiste, tá? Então, fiquem todos com Deus e até terça-feira que vem com o programa Nossa Igreja Católica. Até lá!